Olá, eu sou Mariana Xavier e no programa de hoje você vai ver. OAB lança campanha intitulada Advocacia Sem Assédio. Revista Justiça e Cidadania ressalta o papel das mulheres na advocacia e na Ordem dos Advogados do Brasil. E mais, valorização das advogadas e advogados do país é destaque na imprensa nacional. Confira agora esses e outros assuntos no OAB Nacional. No mês da mulher, a OAB Nacional lançou uma campanha de conscientização, prevenção e enfrentamento ao assédio moral e sexual, intitulada Advocacia Sem Assédio. Confira. 35% das mulheres advogadas brasileiras já se sentiram discriminadas pelo seu gênero e 1/3 delas já sofreu assédio sexual em fóruns, tribunais e escritórios. A luta por uma advocacia sem assédio não é de uma, é de todas e de todos. Com resiliência, empatia e a confiança adquirida a cada nova conquista, vamos transformar essa triste realidade. Saiba que você não está sozinha, a OAB está ao seu lado. Sofreu ou testemunhou assédio? Denuncie pelo nosso canal advsemassédio.org.br. Porque justiça também é poder exercer a sua profissão com dignidade. O Conselho Federal, por meio da Comissão Nacional da Mulher Advogada, lança, nessa data, a campanha A Advocacia Sem Assédio. As pesquisas têm nos mostrado que as advogadas têm sido assediadas moral e sexualmente nos locais de trabalho. O que é mais grave é que nós temos uma cifra oculta, porque os números muitas vezes eles não são reais. É por isso que o nosso Conselho Federal, neste triênio, inicia essa campanha tão importante de acolhimento, de apuração e dizer para as mulheres que elas não estão sozinhas. Nós estamos aqui. Hoje, lançamos essa campanha com um canal de denúncias efetivo, com uma cartilha. Esse é o início da nossa caminhada para o combate a todo e qualquer tipo de assédio. Para que nós possamos ocupar os espaços de poder com qualidade, precisamos ser respeitadas. E aqui, a advocacia estará junta, porque essa é uma campanha de todas, de todos. Essa grande mobilização nacional foi criada para dar voz e luz às advogadas e às profissionais do direito de todo o país que sofrem caladas com o assédio moral e sexual em seus escritórios, nos fóruns e tribunais. Nós queremos mudar a história. Por isso faremos ações ao longo de todo o ano junto às seccionais e criamos também um site para acolher as vítimas desse tipo de crime. Se você já sofreu ou testemunhou algum assédio, acesse advsemassédio.org.br e denuncie. A cartilha e outras informações sobre a campanha Advocacia Sem Assédio você pode conferir em oab.org.br. Prerrogativas da advocacia. Esse assunto foi pauta de reunião realizada na presidência do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, voltada às ações que serão implementadas pela gestão deste triênio. Quem conta mais detalhes desta temática é o presidente da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia da OAB Nacional, Ricardo Breyer. Acompanhe. Foi um encontro muito produtivo, em que nós estamos elaborando uma pauta a nível nacional, que durante os meses do ano de 2022 nós vamos cumprir. E uma delas é as caravanas das prerrogativas, que visitará as 27 seccionais do país, ouvindo a advocacia, ouvindo os dirigentes, os presidentes seccionais, a sua diretoria, o seu conselho, para que a gente possa, dentro das dificuldades que existem em cada região, poder agir, acima de tudo, fazer valer a lei. De abuso de autoridade, quando, de alguma forma, o advogado, no exercício da sua profissão, tenha cerceado seu direito ao trabalho. Então, nós tivemos uma conversa muito produtiva, com várias frentes de atuação. A diretoria e o presidente Pedro Simonetti têm como bandeira número 1 da nossa OAB nacional, de sua gestão, a defesa intransigente das prerrogativas e, acima de tudo, também fazer valer a lei que criminaliza a violação de prerrogativas.
Então, os passos nós estamos construindo e seguramente nos próximos dias e meses estaremos já contemplando em execução esse plano de trabalho. O que também nos dá uma alegria imensa é a comissão receber um espaço dentro do Conselho Federal, né? Não no prédio do Conselho Federal, mas o anexo ao Conselho Federal, um espaço importante onde nós vamos poder ter colaboradores à disposição da comissão e também da Procuradoria Nacional de Prerrogativas. Nós teremos muitas novidades daqui para frente e com muita ação, muito trabalho, nós vamos percorrer esse país levando a bandeira intransigente da defesa das prerrogativas e da valorização da advocacia. A edição de março da revista Justiça e Cidadania já está disponível para leitura. A publicação deste mês destaca o papel das mulheres na advocacia e na OAB. A Ordem dos Advogados do Brasil alcançou em 2022 um patamar histórico. Pela primeira vez nos seus 90 anos, a entidade tem chapas paritárias no comando do Conselho Federal e das seccionais, com um aumento significativo na participação de mulheres nos processos decisórios. Em outro trecho, com a participação especial do presidente nacional da OAB, Beto Simonetti, a revista destacou o empenho da Ordem em promover a igualdade de gênero e afirmou que em 2021 rompeu-se um paradigma até então inédito, o número de advogadas que superou o de advogados, diferença que se mantém até os dias de hoje. Por fim, a edição deste mês concluiu: a OAB trabalha para que as mulheres participem ativamente do dia a dia da instituição, com voz e voto nas instâncias deliberativas, dentro do regime democrático de repartição de incumbências e responsabilidades que sempre caracterizou a Ordem. A revista completa você confere em editorajc.com.br. O presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, participou da reunião de apresentação do Conselho de Colégios e Ordens de Advogados do Mercosul, o COADEM. Entre as pautas estavam a regularização e a validação dos diplomas e a reciprocidade entre os países do grupo. A reunião com o COADEM, que une o Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, serve justamente para que nós possamos minimizar as diferenças nas nossas profissões entre esses países. Lutar pela reciprocidade entre o Brasil e esses países que conosco compõem o COADEM. Por isso há uma pauta de longa data trazida pelo COADEM, que é justamente a regularização e validação dos diplomas de direito adquiridos naqueles países. Isso é uma grande pauta que nos é trazida para o debate. A outra pauta é a reciprocidade na própria advocacia. Já há um grande nicho que trata da advocacia voltada para o Mercosul. Portanto, tratar dessa reciprocidade é algo importante e iminente para os 4 países. Na última semana foi comemorado o Dia Nacional da Advocacia Pública. Ao reafirmar o compromisso de representar os profissionais de todos os setores de atuação da advocacia brasileira, a OAB Nacional parabeniza todos os profissionais que atuam em nome do poder público. Aos irmãos da advocacia pública brasileira, deixo aqui o mais verdadeiro registro de aplauso e de regozijo com vocês compartilharem esta grande profissão que é a advocacia. Recebam do Conselho Federal da Ordem, portanto, votos de parabenização e louvor por todo este grandioso trabalho que é feito ao redor do Brasil. Ainda sobre este assunto, o site da OAB destacou que o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil tem cumprido importante papel na defesa das prerrogativas da advocacia pública. Acompanhe. Segundo o site, Marcelo Terto, procurador do estado de Goiás, afirma, abre aspas, a OAB sempre esteve ao lado da advocacia pública em pautas importantes, como a questão da autonomia institucional dos órgãos, das prerrogativas dos advogados públicos e da consagração dos princípios da legalidade, moralidade e eficiência, fecha aspas. Em outro trecho da matéria, Marcelo Terto vê a proposição de uma súmula do STF sobre os pareceres elaborados pela advocacia pública e privada como uma importante iniciativa adotada pela nova gestão da OAB. Para ele, abre aspas, a não criminalização da atividade consultiva é uma importante luta em defesa das prerrogativas e o Conselho Federal apresenta uma referência segura para a proteção e independência técnica dos advogados públicos e de todos aqueles que eventualmente
eventualmente prestem assessoria, fecha aspas. Nesta mesma linha, o presidente da Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, Vicente Braga, afirma, abre aspas, a OAB é parceira de longa data e vem ajudando a fortalecer a advocacia pública, atuando para a manutenção das prerrogativas e na busca de outras. É um direito da sociedade ter ocupantes dos cargos munidos de prerrogativas para não permitir ingerências de gestores. Fecha aspas. A matéria completa sobre esse assunto você confere lá no nosso site oab.org.br. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos na sequência com mais OAB Nacional. Não saia daí. Neste bloco, você vai acompanhar o que a imprensa nacional tem destacado quando o assunto é a valorização das advogadas e advogados de todo o país. Esse é o quadro Advocacia em Pauta. A imprensa nacional repercutiu a proposta de súmula sobre pareceres jurídicos apresentada pelo Conselho Federal da OAB ao Supremo Tribunal Federal. Acompanhe. A revista Veja e os sites Conjur, Migalhas e Juri News destacaram o posicionamento da Ordem dos Advogados do Brasil quanto ao documento enviado ao STF, que ressalta que advogadas e advogados têm sido alvo de processos penais e administrativos por causa do desempenho de sua profissão de assessoramento jurídico. O documento, inclusive, é assinado pelo presidente da OAB, Beto Simonetti, pelo presidente da Comissão Constitucional da OAB, Marcos Vinícius Furtado Coelho, e pelo conselheiro federal da Ordem, Ulisses Rabaneda. Beto Simonetti, inclusive, afirmou que a advocacia não pode ser responsabilizada por opiniões jurídicas e técnicas emitidas em razão da função, até porque os pareceres não são vinculantes e o gestor não é obrigado a seguir o parecer. O texto explica ainda que pareceristas são funcionários públicos de carreira, ocupantes de cargos em comissão ou contratados de acordo com a lei para prestar serviços ao poder público. Mais detalhes sobre esse assunto e os links de cada matéria publicada na imprensa nacional você confere em oab.org.br. A OAB Nacional participou da cerimônia de posse do ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal como membro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral. Por causa da pandemia, a solenidade aconteceu de modo presencial e também por teleconferência. Declaro aceitar o cargo de ministro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral, para o qual fui eleito, e prometo bem e fielmente cumprir os respectivos deveres e atribuições em harmonia com a Constituição e as leis da República. A solenidade de posse é uma solenidade breve, nem por isso deixa de ser intensa, e quero pedir licença para breves palavras de acolhimento de Sua Excelência, o ministro Ricardo Lewandowski. Esse é um dia de especial alegria, pois recebemos na bancada deste Tribunal Superior Eleitoral, pela segunda vez, o tribunal é honrado com a presença do eminente ministro Ricardo Lewandowski. Para aqueles que têm o privilégio do convívio com Sua Excelência, seguramente não há dúvidas de que sua presença abrilhantará a prestação jurisdicional nesta Corte Superior. Este programa é mais uma produção da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro de todas as informações da advocacia e do judiciário, além de entrevistas especiais, matérias exclusivas e muito mais. Não deixe de seguir a gente também nas redes sociais e conferir as principais notícias do site da OAB Nacional. Eu sou Mariana Xavier e agradeço pela sua companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.